Bom dia, shalom a todos vocês. Estamos aqui para poder discutir um pouquinho a Parashá Gênesis, né? Estamos às portas da Parashá Gênesis e nós vamos conversar um pouquinho sobre a Parashá Gênesis. Eu vou pegar aqui uma das traduções que eu peguei, né? Que a gente pega várias traduções para poder não ficar lá que a gente estudou uma coisa só e tirou base de uma só leitura. Então aqui eu tô com a Bíblia Sagrada, linguagem de hoje, a Bíblia Judaica, olha o tamanho da criança, hein? Ó, e também essa Bíblia católica, essa Bíblia ela tem 43 anos, é a Bíblia Gama. Ó, é a Bíblia de quando o Papa esteve no Brasil. E, claro, né, que não pode faltar a Taná com os escritos originais. Porque nós sabemos, né, que os nossos escritos sagrados, eles foram alterados inúmeras vezes. Eles foram alterados, eles foram traduzidos, muitas traduções não são boas, foram retiradas várias coisas, então a gente tem que ter o original. E eu li todas elas e todas elas bateu a mesma coisa, e daqui que eu tirei os estudos que a gente vai fazer a partir de agora. O livro de Gênesis eu não vou falar muito, né? Porque ele vai dando um estalo na gente, aí a gente fala e a gente vai para a Bíblia, a gente estuda e a gente vê mais uma coisinha, a gente estuda. Então, esse livro, essa Parashá de Bereshit, a gente só vai ler a Parashá de Bereshit. Ela é muito, muito, muito gigantesca. A gente pode ficar aqui horas e horas e horas e dias falando sobre essa Parashá. São muitas coisas, são muitos mistérios que tem nesse livro. E assim, eu vou passando aos poucos para poder não dar. Então, para não assustar vocês logo de cara, eu vou fazer aos poucos, entendeu? Mas eu sempre vou deixar um pontozinho de interrogação onde tem assuntos mais ocultos, tá? Mas isso aí não é uma conversa para agora. Então, vou pegar a judaica e nós vamos lendo um pouquinho e vou explicando um pouquinho para vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Então, dali já tem uma coisa assim bem escancarada que às vezes a gente passa por cima e não vê. No princípio, Deus criou os céus. Os céus. No plural. E a terra. A terra, ela não tinha forma nenhuma, ela era sem forma. O Eterno sempre existiu, a gente sempre existiu. Ele não teve princípio, ele não terá fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele sempre esteve, estará e está na glória. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então as águas estavam lá, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. E o Espírito de Deus, quando fala o Espírito de Deus, é aquele vento que vem soprando, né? Sobre as águas, mexendo as águas. Então Deus disse: haja luz. Bom, e houve luz.
as trevas já existiam, a noite já existia. Então, erroneamente, o nosso calendário gregoriano, romano, ele começa errado, porque ele começa pela manhã, ou melhor, à meia-noite, né? Começa à meia-noite, já se torna um outro dia. E o dia não começa à meia-noite, não biblicamente, começa ao pôr do sol, porque a noite já existia. Quando começou a noite, já é a mudança do dia. Então, Deus falou, haja luz, as trevas existiam. E Deus viu que a luz era boa. Mais um segredinho aí. Ele viu que a luz era boa. As trevas não é bom. A luz é boa. A treva é má. Então, mais à frente, eu vou voltar nesse assunto com vocês. Então, coloque aí um asterisco sobre a gente falando da luz. Gênesis 1, versículo 6. Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe a água de baixo da água de cima. Aí as pessoas falam bem assim, é a terra. Mas terra? Como assim? Ele botou uma água em cima da terra e uma água embaixo da terra? Seria isso? Então lá em cima tem água, embaixo tem água, no meio da terra. Vamos ver se é isso. Que separe água de água. Deus fez o domo e separou a água de cima do domo e a água de baixo do domo. E isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo céu. É assim, tem coisas que a gente passa, lê e a gente só lê, a gente não entende. A gente acha não, a Bíblia, Gênesis, as pessoas não gostam nem de ler, né? E assim, houve tarde e manhã do segundo dia. Só tarde e manhã do segundo dia. Que a água seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça. Entendeu? Então já tem os céus, né? Já tem os céus. Já tem. Então nós já vimos que já tem o céu. Aí depois tem a água de cima, tem um outro céu e tem a terra. E Deus fala, junta-se a água de baixo em um lugar só e apareça a terra seca. Então, a terra seca apareceu e as águas foram tudo para a parte de baixo. Então, na terra seca tem água, né? Se você pegar qualquer globo terrestre, mapa mundi, você vai olhar que embaixo no globo tem água, entendeu? Só que não tem mais mapas para o restante do que está fora da terra. São águas também, as águas de baixo e as águas que estão na terra, entendeu? Então juntou e ficou tudo em um lugar só. Então, no segundo dia, quando que a água enxameia criaturas, pássaros que voam por cima da terra no domo do céu. Então, naquela época, tinha pássaros que voavam no domo do céu. Gente, e Deus disse, no quarto dia, Gênesis 1:14, haja luzes no domo do céu, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e assim começar a contar as estações, os signos, para governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. Deus viu que era bom, e assim houve tarde e manhã no quarto dia. E sirvam de signos, para estações, dias e anos. Mas haja luz no domo céu, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Mas lá no início,
no segundo versículo, não estava escrito: e haja luz, e Deus viu que a luz é boa? Então não é desse tipo de luz que está falando aqui no segundo versículo. Quando ele fala: e haja luz, e Deus viu que a luz era boa, eu vou ler novamente, hein? No princípio Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, havia trevas, face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então a treva já existia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Ele não viu que as trevas eram boas, ele viu que a luz era boa. E ele separou a luz das trevas. Como assim? Não precisa separar a luz das trevas. Quando ele fala que haja luz, ele fala da bondade, do exército bom, dos anjos. Porém, junto com os anjos, foram criados coisas ruins também. Por isso que Deus fala, Deus viu que a luz era boa, as outras coisas não eram boas. Nesse dia foi criado, além dos exércitos bons e maus, a bondade e também o mal, foram criados guerrinons e aquela, que para quem não sabe são infernos e níveis de inferno, tá? Nós não acreditamos no inferno que é pregado nas igrejas. E Deus ordenou: multiplique-se, produzam, enxameiam a água e os céus. Então foram abençoados esses animais aquáticos, e as aves foram abençoadas, e foi dado esse mandamento de multiplicar-se. Todas as espécies de animais. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse assunto, assim, ele dá muita conversa, ele dá muito assunto. A gente pode ficar aqui até amanhã falando sobre ele. E olha que são 12:00. Porém, eu vou falar um pouquinho mais superficial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não estava sozinho, ele não governava sozinho, ele não fazia as coisas sozinho. Na verdade, não foi essa questão de ter alguém do lado dele fazendo ao lado dele. Porque nessa hora, quando ele diz façamos, nessa hora ele já não estava sozinho. Nessa hora ele já estava com o exército celeste dele. Ele já tinha anjos ao lado dele. Entendeu? Então, com toda a humildade, como se um engenheiro chega no início, pega um projeto, é um projeto dele, ele desenhou o projeto e tal, e conversa com seus subordinados. Fala bem assim: olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Entendeu? Ele só está falando como que vai ser. Entendeu? Ele vai fazer. Então ele só estava comunicando. É uma questão de humildade, para ver como que nós somos soberbos, né? E o Eterno, ele ensina a todo momento a misericórdia dele para conosco. Então, como eu falei nesse assunto, ele dá pano para manga. Capítulo 1, 27. Portanto, Deus criou a humanidade. A imagem de Deus ele os criou. Macho e fêmea ele os criou. Gente, não tem segredo. Macho e fêmea ele os criou. Ponto.
Deus não fez Adão e Eva. Deus fez o homem, a humanidade, macho e fêmea ele os fez. Ele fez assim, ó. Tentar mais ou menos para que vocês entendam. Um virado de costa para o outro. É estranho? É estranho, mas se vocês continuar lendo a leitura, vocês vão entender. Entendeu? Foi isso que foi feito. E Deus abençoou e disse: sejam férteis, multiplicam, enchem a terra, dominem, governem sobre os peixes. Então, a partir daqui, você já quebra aquela questão que eles pecaram fazendo sexo, né? Porque Deus já tinha falado: sejam férteis, multipliquem-se. Como que eles iriam se multiplicar? Entendeu? Nesse momento, essa não era Eva, tá? Foi a mulher que foi criada junto com Adão. O nome dela é... Eu não vou pronunciar o nome dela. Eu vou escrever aqui. Porque o nome dela, gente, ele acarreta... O nome dela é esse aqui, ó. A gente não fala o nome dela porque o nome dela acarreta coisas ruins, traz coisas ruins. E se você lê a Bíblia é porque você acredita no espiritual, porque se você não acreditasse no espiritual, você nem leria a Bíblia. E você falando o nome dela, você atrai coisas ruins. Tem coisa, gente, que é muita coisinha que as pessoas inventam. É muito cristianismo, desculpa falar com todo respeito, mas tem coisas que são dogmas que inventaram. Então, exemplo, é melhor você falar bem assim, demônio, capeta, do que falar certos nomes. Diabo, do que você falar certos nomes que vai trazer coisas para o seu meio, entendeu? Coisas que vai trazer perturbação para sua casa. Então, a gente prefere não falar com todo o cuidado do mundo, entendeu? Para que se entenda. E depois disso, Deus terminou, né? Os céus e a terra, terminou a obra dele, e a partir dali a terra ela ia produzir, né? Por si só. Então, Deus terminou, né? A obra que ele fez. Aqui está falando no capítulo 2, e está falando assim, como que o homem foi feito. Ele abençoou, né, ainda no capítulo 2, no início, ele abençoou o 7º dia. Ele não abençoou o domingo, nem a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta. Ele abençoou o 7º dia e chamou-o de sábado. É o único dia em hebraico que possui nome, é o sábado. Os outros é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E ele só abençoou o 7º dia. E no primeiro dia ele viu que a luz era boa. No terceiro ele viu que era bom. No quarto, quinto, sexto, sétimo. Mas no segundo dia, aquela questão que a gente falou das coisas ruins que foi criado, ele não falou e viu Deus que era bom. Vou voltar aqui, ó. E foi o que aconteceu. E assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia foi criado coisas que não foi bom. O Eterno não falou. Deus fez o homem do pó da terra, né? E soprou o Rua, o Espírito, no seu nariz. E o homem, ele foi ser vivente. Mas e o macho e fêmea que ele os criou? Entendeu?
Depois, voltando a esse assunto, quando ele fez o homem e a mulher, macho e fêmea, ele os criou. Tudo junto, na mesma hora. Não tinha chovido ainda na terra. Tinha um vapor que subia da terra, né, para molhar a relva, as plantas que o Eterno fez nascer ali. Tinha um rio que ele saía de dentro do Éden para molhar o jardim. Tem o Éden e tem o jardim. O homem, o Adão não foi criado no jardim do Éden. Ele foi criado em um determinado local que foi colocado ali, no jardim do Éden, para cuidar, para tomar conta do jardim do Éden e para viver ali. O jardim do Éden, o homem ele não foi criado no jardim do Éden. Ele foi criado em um determinado local, o Eterno levou ele para o jardim do Éden. Toda casa, digamos assim, né, que toda casa tem um jardim. O jardim é casa, não. O jardim, digamos, é a frente para entrar na casa, né, a entrada da casa. Então, o Adão, ele nunca conheceu, assim, logo na pré-existência dele, ele nunca conheceu, pontinho de interrogação, né? Ele nunca conheceu o Éden naquele momento. Então, e saía um rio de dentro. Lá onde ele foi criado, a água, ela ia de baixo para cima, para poder molhar, né? Regar as plantas. Só que lá no Éden, tinha um rio que saía exatamente de dentro do Éden para molhar o jardim, certo? Daí, o homem avisou que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a primeira cerca que foi feita. A primeira cerca foi feita por Adão. A cerca é um cuidado a mais que a gente tem. E o Eterno, ele levou Adão para poder mostrar cada animal para ele, para ver qual o nome que Adão ia dar. Daí a gente tira também que é bom que o homem escolha o nome dos seus filhos, né? Porque ele poderia ter falado para a mulher, ou no caso, se já não era mais aquela mesma mulher, esperado, né? Porque aqui no capítulo 2, versículo 21, então Deus fez cair um sono profundo sobre a pessoa, né? E quando fala aqui sobre Adão, ele fala sobre a pessoa, sobre a humanidade. Hora nenhuma ele fala sobre o homem, o Adam. Sempre quando Adam quer dizer humanidade. Sempre quando você vê fala sobre a pessoa, sobre o ser vivente que ele colocou ali, sobre o humano, entendeu? Ele não fala sobre o homem, gênero. E tirou uma de suas costelas e fechou com carne local. Da costela que Adonai, Deus, tirou a pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino. Entendeu? Lá ele fez macho e fêmea, aqui ele fez uma pessoa do sexo feminino. A pessoa do sexo feminino. Então a pessoa do sexo masculino, até que enfim, tá vendo? Por quê? Porque um assunto para outros vídeos, a pessoa que foi feita com ele já não estava com ele mais, o Senhor já tinha arrancado, já tinha separado os dois, porque não deu certo. Aí Adão falou, até que enfim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é a versão judaica. Deixa eu ver a versão atualizada. Nova tradução linguagem de hoje, né? 1, 2, ele fala assim: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ela será chamada mulher. Entendeu?
Então até Adão ele confirma essa questão. Nessa época, Adão e os animais, eles andavam um do lado do outro, ninguém fazia mal um ao outro, até mesmo porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Quando fala imagem e semelhança de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí quando a gente pensa, nossa, como assim criado à imagem e semelhança de Deus? 2 pernas, 2 braços, isso é imagem e semelhança de Deus? O homem era assim e tal, desse tamanho? Não, o homem ele não era desse tamanho. O homem, a cabeça dele batia mais ou menos lá no topo da terra e os pés batiam lá embaixo. Ele era muito, 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 muito grande. E além de não só a semelhança, mas o nível de consciência, de saber das coisas, entendeu? Melhor, o nível de consciência foi depois, né? Mas assim, ele foi muito, muito parecido com o Eterno. Tanto que a pele dele era uma pele... Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a pele dele, ela brilhava muito, entendeu? Aí, quando Adão e Eva caiu, que eles fizeram o que não deveria fazer, ele foi e caiu de estatura. Por isso que Deus pergunta, Adão, onde está? Então o Eterno fala bem assim, Adão, onde está você? Onde você está? Como que o Eterno sabia onde ele está? O Eterno sabe de tudo, todas as coisas ocultas, as ocultas e reveladas. Não tem nada que o Eterno não saiba. Isso aí seria um assunto para um outro momento. Por que o Eterno nada é oculto? Além de simplesmente porque ele é o Eterno, Alfa, o homem, o princípio, o fim, o dono de tudo, o dono de toda coisa criada, Senhor do universo. Mas ele sabia exatamente, mas ele perguntou porque ele era muito grande. Ele era grande, grande, grande. E ele brilhava, a pele dele brilhava. Ele não tinha uma pele igual essa aqui. Só que quando ele fez o que ele não deveria ter feito, ele caiu. Ele caiu totalmente de nível, entendeu? Os nossos sábios dizem que se ele não tivesse feito o que não deveria, desobedecido o Eterno, 3 horas depois que ia chegar o pôr do sol, ele ia estar no mundo vindouro. A serpente, ela andava, ela falava, entendeu? E você vê que quando Adão caiu, ele poderia ter feito techuvá, ter pedido desculpa ao Eterno. Só que ele foi tentando tirar a culpa dele, colocando a mulher tentou botar a culpa na serpente e tal. Se ele tivesse assumido a culpa para si, porque o Eterno deu esse mandamento para ele, falou diretamente para ele, talvez ele teria feito o tikkun dele, feito o conserto. Porém, ele não foi isso que foi feito nesse momento. Ele não fez o tikkun dele. Então dali ele foi expulso, né, para fora do Jardim do Éden, e depois disso ele conheceu a Eva, tiveram os 2 filhos, que foram Caim e Abel, né?
Daí eles tiveram Caim e Abel, né? E o interessante é que a Torá, ela só foi dada em Êxodo, certo? Quando o povo estava no deserto. Mas aqui fala exatamente que Caim ele trouxe das primícias, dos frutos. Assim como Abel também trouxe das primícias dos carneiros, né, que ele era pastor. Mas isso era um mandamento só lá em Êxodo. Da onde que eles tiraram isso? Assim, deu uma doida neles, né? Eu vou oferecer um sacrifício, vou levar lá as frutinhas lá que eu tirei. Não foi. A Torá que foi dada lá em Êxodo, ela foi passada muito antes para Adão. Adão já sabia tudo, toda a Torá que foi dada lá em Êxodo, Adão já sabia. Tanto que na lei do Levirato, quando Judá coabita com a sua nora Tamar, né? Não, minto. Tô falando merda aqui. Quando ela deita, quando ela casa e o marido morre, aí dá outro marido para poder constituir filhos. Então, quando Judá dá o seu segundo filho para Tamar, para que possa dar descendência, né? A linhagem do filho dele, de Er. Então, aqui a gente vê claramente que Caim e Abel ele estava fazendo um sacrifício que foi ensinado lá na Torá, isso que foi escrito, né? Foi dada a Moshe no monte. Então, e aqui o Eterno fala bem assim: por que você está tão abatido? No Gênesis 4, 7. Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? Se você não fizer o que é bom, o pecado já espreita junto à porta. Ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Caim conversou com Hevel, que assim se fala em hebraico, Hevel, seu irmão. Então, certa vez, quando eles estavam no campo, Caim atacou Hevel, seu irmão, e o matou. Então, o Eterno já estava falando de pecado. Ora, o pecado é a transgressão da lei. Se não existe lei, não existe pecado. E logo aqui, nos 4 primeiros capítulos da Bíblia, ora, então, a lei ela já existe bem antes do que foi dado lá no Sinai. Então, quando você fala que a lei só é válida para quem nasce em Israel, na terra de Israel, entendeu? Quando você vê que Abraão deu o dízimo lá para Melquisedeque, entendeu? E Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Como assim sacerdote do Deus Altíssimo? Entendeu? É um sacerdote da humanidade, não um sacerdócio só para o povo de Israel. O sacerdócio do povo de Israel eram os levitas. E o sacerdote da humanidade era Melquisedeque. Então, a partir daí, você já vê que a Bíblia, ela em si, ela já conta passo a passo de regras, normas, condutas. E quando a gente fala de pecado, não é o que você pensa que é pecado. Pecado não é o que as igrejas diz, o pastor proíbe. É claro que cada líder vai fazer conforme está acontecendo dentro da sua congregação. Por exemplo, às vezes na congregação acontece algum problema, tal, que aí você tem que, não é mandamento de Torá, mas às vezes tem que colocar algumas regras, tudo bem. Porém, falar que é da Torá, não é. Na Torá te proíbe o que você vestir, proíbe. A mulher não pode usar veste de homem nem usar veste de mulher. Isso inclui calça,
só usar saia, não usar calça para mulher? Não. Existem calças que são para mulher e calças que são para homem. Um homem não pode usar uma calça sem tropê e ir para a congregação, que vai ficar um troço ridículo e, além do que, é contra a Torá. Ele não vai usar um cropped, alguma coisa assim, entendeu? Então, é o que está na Torá, não o que você acha que está na Torá. Bebida, não está falando na Torá para você não beber. Como também não está falando para você não fumar. Como também não está falando para você não usar droga. Não está. Porém, é lícito você fazer? É lícito você ir lá encher a cara de droga, arrumar um problema para você e para sua família e para sua saúde? Tudo que faz mal para o seu corpo é uma coisa que é ruim. Por exemplo, o açúcar faz mal para o seu corpo, o café faz mal para o seu corpo, o óleo, entendeu? Então, quem toma muito refrigerante, quem bebe muito álcool, quem fuma muito, então tudo faz mal para o corpo. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que você tem um equilíbrio mental e emocional. Assim, o equilíbrio mental, ele tem muito a ver com a sua saúde, né? Às vezes a pessoa pensa que a mente não é saúde. É sim. Você come mal, você se alimenta mal, você não bebe água, você não nutre seus órgãos, então vai tudo acarretar na sua mente. Você vai ficar nervoso, não vai mandar os hormônios necessários e você vai querer matar aquilo ali num café, tomando café toda hora, comendo toda hora. Então tudo isso é ruim para a saúde. Quer falar que é pecado eu comer carne de porco? É pecado. Camarão? É pecado. Agora, é pecado eu comer muita carne de boi? Quando eu falo muita coisa de 1,8 kg de uma vez só, é pecado também, entendeu? Então, gente, é isso. Eu quero agradecer para quem viu, quem ficou até aqui, até o final. Quem ficou até o final, vou falar uma frasezinha para poder vocês colocarem lá nos comentários, para eu saber se vocês ficaram até o final. Coloquem Shalom Lekulam. Shalom a todos. Por favor, quem gostou, curte, compartilhe tanto o vídeo quanto o canal. Me desculpe qualquer coisa, me desculpe o nervosismo, não estou acostumada a gravar, entendeu? Mas eu estou sentindo assim necessidade de expor algumas coisas. Claro que nós temos muitas pessoas muito sábias que estão ensinando hoje em dia. Eu estou aprendendo conjunto com todos. Porém, tem pessoas que eu tenho acesso que essas outras pessoas não têm acesso. Então, eu senti a necessidade de fazer e me ajudem compartilhando, porque o reino está próximo e a gente tem que fazer de alguma forma. Se nós não falarmos, as pedras irão falar por nós. Muito obrigado. Semana que vem a gente tem outro videozinho com a Parashá Noah, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro dos comentários, pode fazer que eu vou responder, tá bom?